Então, vamos dar prosseguimento e, neste momento, nós vamos dar início, então, à primeira parte deste evento, dedicado às instituições públicas fundamentais para o fortalecimento da conformidade, da fiscalização e da proteção do mercado brasileiro. Bom, cada apresentação terá duração de até 15 minutos. E como componentes e participantes dessa primeira parte, eu convido, então, o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, diretor da Diretoria de Metrologia Legal do Imetro de Mel. Convido o senhor João Neri Rodrigues Filho, diretor de Avaliação da Conformidade do Imetro, DECONF. Senhor João? Deu uma saidinha. Bom, vamos, então, chamando e eu deixo ele por último. Convido a senhora Gesileia Fonseca Teles, superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Convido o senhor Jefferson Kovacic, é isso? Kovacs de Oliveira, diretor de Vigilância de Mercado do IPEM de São Paulo. E, finalizando, eu convido o senhor Júlio César Carvalho de Araújo, chefe da Divisão de Fiscalização Aduaneira DIFIA Coana da Receita Federal do Brasil. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Então, para a primeira apresentação, eu convido para iniciar o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, diretor da Diretoria de Metrologia Legal de Mel do Imetro de Mel. Senhor Marcelo. Uma ótima apresentação. Boa tarde a todos e a todas, obrigado. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre as ações que a gente vem executando dentro do Imetro, na Dimel, para diminuir, para reduzir ou disciplinar esse mercado que tem... O Amarante já teceu grandes palavras aqui, já deixou a minha fala muito mais simplificada, mas a gente tem feito uma série de ações nos últimos anos. É claro, nós sabemos todos aqui que faltam muitas ações, na verdade. O comércio de instrumentos irregulares, principalmente de balanças, de instrumentos de medição como um todo, com o advento do e-commerce, ele acabou se tornando um problema mundial. Em junho, nós tivemos, junto com o Cibapem, com a Remesp, na Conferência Internacional de Pesagem no Japão, e vimos que esse tema é um problema global. Não se trata de um problema de qual o Brasil vive, até porque a gente está falando de instrumentos majoritariamente importados, que agora tem uma oferta, uma capilaridade global enorme. Então, se torna um problema mundial. E, pasme, Amarante, o Brasil ele tem uma posição de vanguarda no combate a esse mercado. A gente tem falado tanto aqui dos problemas que a gente tem no Brasil, da pirataria, de como isso está hoje em dia, e alguns países não sabem nem como começar. Talvez seja pela nossa cultura de combater fraude, A gente está sempre tendo que combater algum ilícito, sempre tendo que combater alguma pirataria, que, quando chega na metrologia, é mais um assunto. O Ramazinho está aqui, conhece vários outros. É mais um assunto que a gente acaba tendo que conviver. Não sei até que ponto isso é bom, mas é a nossa realidade. Então, nos últimos anos, nós já fizemos algumas apreensões, como a Amarante até comentou aqui, nos portos. Acho que a gente precisa fazer muito e muito mais. A gente ainda está num número baixo, considerando o número total de balanças. Nessa apreensão, por exemplo, foram 18 mil balanças apreendidas que iam ser colocadas no mercado, até porque a gente apreende também, através dos nossos IPENs, as balanças em campo. Mas aí, quando você faz isso, na maioria das vezes, uma pessoa que às vezes não sabe o
o que está comprando já foi lesada também. Então, o grande vilão da história, vocês sabem muito bem, é o vendedor. A gente tem que atacar isso antes, né, da balança ir para o mercado. Só fiscalizar no campo não resolve. Então, ações como as ações no Porto, algumas ações que nós já fizemos também em conjunto com o IPEM São Paulo, nos centros de distribuição das plataformas, são ações muito mais contundentes e que são aquelas ações que nós entendemos interessantes que vão ajudar a impedir que essa balança, que esse instrumento vá para campo. E no caso da metrologia legal, a gente está falando aqui de balanças, de medidores de pressão, de termômetros. Ainda no escopo do Inmetro, se a gente entrar na área do meu colega João Neri, a gente vai explodir isso aí para brinquedo, mas 600 categorias de produtos diferentes que sofrem com essa pirataria. Brinquedos, peças automotivas e uma série de outras, né, João? Então, são ações que a gente vem empreendendo para melhorar esse mercado. Está faltando muita coisa ainda, e o apoio, né, de toda a audiência aqui, de empresas privadas, de instituições públicas, esse apoio tem sido fundamental para que a gente consiga ter algum êxito. Tá? Também falando, né, de fiscalização, a gente tem avançado também na questão de fraudes. E vamos avançar também para fraude em balança, Amarante. Estamos avançando, discutindo muito fraude em bombas de combustível, né? Criamos no ano passado o PROFAI, não sei se todos conhecem, mas é o Programa de Combate à Fraude Eletrônica. Ainda está restrito à fraude eletrônica em bombas de combustível, até porque é o setor que mais demanda, né, combate a esse ilícito. Nós já treinamos mais de 50 técnicos da rede na identificação e combate a fraudes de combustível, ou seja, não é naquela verificação normal, que até então era suficiente, hoje em dia não mais. Hoje a gente precisa ter um trabalho de combate muito mais forte. E aqui eu registro o apoio também do IPEM São Paulo, que tem sido fundamental para isso, tanto na identificação e no treinamento dos colegas da rede em campo, como também nas perícias em laboratório. Estamos ampliando essa capacidade, né? E tem sido também um programa muito exitoso. Só que nós sabemos também, na parte de balanço, existem fraudes eletrônicas, tem um reporte muito grande, o próprio Cibapem nos comunica isso com frequência. E temos, então, a ideia é que no ano que vem a gente avance, né, na identificação de fraudes em balanças, né, principalmente nas rodoviárias, que são muito reclamadas, e a gente tem muita coisa para avançar aí. Tá? Também estamos trabalhando, junto com um projeto com a FINEP, né, no desenvolvimento de inteligência artificial, de ferramentas de inteligência artificial para combate à fraude. Isso já está gerando resultado aqui na Delegacia Cibernética. A gente já está começando os primeiros resultados. O nosso superintendente Madureira estava me falando aqui que a gente já está identificando anúncios de balanças de 40 quilos, né, Madureira? Para identificação e retirada desses equipamentos do mercado. Isso é muito importante, como o Amarante falou, não tem nenhuma proibição de que uma balança de 40 quilos seja aprovada. Mas o mercado até hoje não fez. Então, a gente sabe que, na prática, não tem balanças de 40 quilos que sejam aprovadas. Quer dizer, para nós, que somos técnicos, é muito fácil identificar. Eu consigo olhar um anúncio de balança irregular e, na mesma hora, a gente já faz. Isso aqui está irregular, pode tirar do mercado. E aí, uma coisa também que a gente tem feito, já conversamos com a Shopee, acho que a ideia é avançar no sentido de divulgar essa informação, de passar isso até para que as próprias plataformas possam programar os seus algoritmos, né, programar as suas plataformas para indicar lá, a balança de 40 quilos por 2 gramas, ela não é aprovada. Necessariamente ela não é aprovada. Se isso mudar no futuro, ok, mas até hoje não. Então, a gente pode tem ações que nós estamos empreendendo, práticas e simples que vão gerar algum resultado. O importante é evitar, né, a proliferação dessas balanças. E
Aí falando, está um pouquinho fora de ordem, mas falando também da fraude, né, voltando para o combustível, o desenvolvimento de aplicativo para fiscalização. Mas isso tudo conversa junto, na verdade, que o nosso trabalho é enorme, conversa no sentido de usar tecnologia em ações de combate à pirataria, em ações de combate à fraude. Né? Usar tecnologia, parceria, inteligência. Então, são ações que se tornam cada vez mais necessárias e, nesse sentido, ter a participação de vocês, ter o apoio da Abrapem, né, de todas as outras instituições que estão aqui, é muito importante para que a gente consiga dar atração, desenvolver, né, ferramentas que melhorem a nossa vida. Hoje pela manhã, por exemplo, a gente estava numa reunião muito produtiva com o pessoal da ANPES, Associação Nacional dos Postos de Cronotakógrafo, discutindo cooperação técnica e investimento em como, né, a gente pode ajudar o segmento e o segmento ajudar o Inmetro a cumprir cada um a sua missão. Esse trabalho conjunto ele é extremamente importante para que a gente consiga desenvolver. Quer dizer, o que eu estou falando aqui, nada o Inmetro faz sozinho. A verdade é essa. Né? Como o Madureira falou na abertura, o presidente Márcio sempre incentiva a gente a buscar parcerias, buscar apoio, para que consiga atender às demandas. Aqui eu trago alguns números de algumas fiscalizações, que vocês veem que elas vêm crescendo. Para a balança, então, a gente vem crescendo cada vez mais. Isso significa o quê? Nós estamos colocando nossa estrutura, colocando o nosso trabalho todo voltado, cada vez mais voltado para a fiscalização. Nossos órgãos delegados têm sido cada vez mais orientados a trabalhar na fiscalização, na supervisão, de maneira que a gente possa ter resultados atuando ali onde o problema está. Então, quando o Amarante me liga, Marcelo, tem uma balança, tem uma carga de balança em tal lugar. A gente, na mesma hora, já aciona o Estado para fazer uma ação mais contundente. Hoje em dia, os nossos recursos são cada vez mais escassos. Então, nós precisamos ter ações mais efetivas, precisamos estar mais assertivas, Amarante, para que o trabalho seja efetivo. Então, não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente agora tem direcionado as nossas ações muito para isso. Também, um ponto, e aí eu quero pegar um gancho na palestra do Amarante, sobre aquelas marcas que você apresentou ali. Eu quero depois que você me passe isso, Amarante, por favor, porque eu já vi que tem marca ali que atua, não só no e-commerce. Né? E a gente já está trabalhando também, como quase todas as empresas aqui de metrologia legal, empresas fabricantes de balança, praticamente todos são oficinas permissionárias. E nós temos em balança aí em torno de umas 2.000 oficinas credenciadas. E a gente está revisando essa regulamentação exatamente para incluir um tópico que indica que se a oficina foi identificada comercializando um instrumento não aprovado, e algumas comercializam, ela vai ser descredenciada. Vai ser uma pena passível já de descredenciamento. Hoje, ainda assim, se aparecer uma outra lá, eu mando descredenciar. Depois a gente vai ver na justiça o que resolve. Vai dar pelo menos um trabalho e eles vão ter que gastar com advogado. Por quê? Só que a metrologia, a infraestrutura da qualidade é uma rede, né, de entidades, de empresas que têm que atuar com o mesmo objetivo. Então, se a gente tem alguma laranja podre, que é a minoria, mas tem dentro do mercado, ela tem que sair. Tem que ser ação bem rápida, bem direta. Isso aí é muito tranquilo, a gente tem trabalhado também com esse viés, tá? De deixar dentro do mercado apenas aqueles que trabalham de maneira correta. Tem muita coisa para fazer ainda nesse sentido, com certeza. Mas a ideia é já criar, né, todos os elementos, todos os instrumentos legais para que isso seja feito. Aqui um pouquinho daqueles instrumentos que foram apreendidos, mas, como eu falei, falta muito. Inclusive,
A gente está, né, Madureira, trabalhando na finalização daquela consulta pública, da portaria que vai disciplinar o e-commerce. E acreditamos que em breve ela já vai estar pronta para assinatura pelo presidente Márcio. Final do mês, né, Madureira? Então, no final do mês, a gente já vai ter a portaria com uma série de ações que vão ajudar a nortear as ações dos próprios marketplaces. Eu não sei se tem algum marketplace aqui na audiência, e a gente percebe também que é importante que eles nos sinalizaram, né? Olha, vocês estão falando de regras aqui que são até factíveis, mas a gente não conhece. Então, é importante que tenha publicidade, que as empresas conheçam para que possam aplicar e também participar desse trabalho. Muitas vezes, nós percebemos que, claro, os anúncios são inúmeros, né, e nem sempre a plataforma sabe como fazer. Dessa forma, então, já para encaminhar para o encerramento, a gente tem um resumo aqui dessas ações, né? Reforço na supervisão, acordos, né, de cooperação também, trabalhar com cooperação, isso é estratégico, e uso de tecnologia. São ações que o Inmetro vem empreendendo através das diretorias de metrologia legal, através da DICONF, de avaliação da conformidade, né, através da delegacia cibernética, quer dizer, todo o sistema Inmetro está voltado para esse trabalho, né, que se mostra grande, mas é grandioso. Aqui alguns acordos, né, como a gente já tem, a Abrapem, Receita Federal, que está em execução, com as plataformas, o Marketplace do Mercado Livre, Americana e todas as outras, né, nós estamos abertos a discutir. Na área de combustível também, com o Instituto Combustível Legal. São algumas frentes de trabalho para que vocês conheçam. E, claro, as portas do Inmetro, da Dimel, estão abertas para qualquer nova negociação, para qualquer nova conversa, exatamente no sentido de envidar esforços, de juntar esforços para que a gente tenha um mercado melhor. Tá? Então, o objetivo da fiscalização é esse, é prover confiança para a sociedade, né, buscar defender o cidadão e também o empresário, o bom comerciante, o bom empresário, o bom industrial, para que vocês concorram na selva comercial que vocês já vivem, mas de maneira honesta, né, e possam concorrer com qualidade cada vez maior. Né? Quanto mais alto o nível de qualidade, mais valor se agrega à sociedade e mais o consumidor ganha. Então, a indústria brasileira ganha, o consumidor brasileiro ganha também. E é com isso que a gente se importa, é esse que é o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Então, vamos seguindo com a segunda desta parte do painel. Vamos convidar o senhor João Neri Rodrigues Filho, diretor de avaliação da conformidade do Inmetro, DECONF, para a sua segunda apresentação. Boa apresentação, senhor João. Boa tarde a todas e todos. Doutora Gesileia, desculpa. Eu não vou ceder meu tempo para a senhora, que eu tenho uma reunião 15 horas com o MIDIC. Me perdoe, por favor. Obrigado. Eu estou substituindo alguém aqui. Não sei quem era que eu estava substituindo. Doutor Marcelo, não sei quem é, mas eu estou substituindo alguém. Madureira, é isso? A gente tinha uma apresentação da delegacia, mas eu quero falar muito rápido, como eu já falei, eu tenho uma reunião 15 horas com o MIDIC, e eu não sabia disso, agora que me falaram que eu vou ter que substituir o presidente Márcio nessa reunião com o MIDIC. E sexta-feira eu vou estar em Manaus também, numa reunião com o MIDIC, a questão do acordo Mercosul-União Europeia, muita coisa por vir aí, e nós precisamos nos preparar. Tá? Me pediram para falar um pouco da DICONF, nossos trabalhos da DICONF, mas eu tinha uma apresentação que a delegacia, o doutor Madureira, me deu, e eu queria me ater nas quatro últimas telas. Não sei se o Léo pode me ajudar. Léo, cadê você?
Enquanto ele não localiza o Léo, cadê o Léo? Eu queria falar um pouco dos objetivos da DICONF, o que nós pretendemos com essa fiscalização eletrônica. Né? Nós entendemos, nós temos uma divisão de fiscalização, em que a gente tem quase 3 mil fiscais pelo Brasil, nos 24 estados e 2 superintendências, e também atendemos o Distrito Federal. Então, esse tipo de fiscalização é antiga, não vale mais, né? Esse comércio eletrônico está se mostrando muito mais pujante, muito mais ativo, muito mais lucrativo hoje, né? E, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, está nos trazendo um mal muito grande. Eu estava conversando com o Guilherme ali fora, Guilherme Guelph, do Sindipeças, e dizendo para ele a boa nova da DICONF. A DICONF encarou em mudar o seu modelo de regulação. A gente convidou a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tem curso de doutorado em regulação. E a gente está com 4 especialistas para que a gente possa mudar nosso modelo de regulação e não ser mais tão prescritivo como todo mundo diz. E eu também, quando cheguei no Inmetro para ser diretor, eu observei isso e é mais ou menos assim que eu quero dizer para vocês. A norma técnica diz, tem que fazer assim. O Inmetro repete, tem que fazer assim. Então, não dá. Eu só tenho que dizer que esse produto é um produto elétrico, ele não pode dar choque. Ele tem que ser seguro. Isso é um brinquedo. Ele não pode engasgar a criança. Onde está escrito isso? Na norma técnica. Então, eu tenho que ser o mais claro possível, que com isso eu ajudo a minha fiscalização. Né? Então, eu tenho conversado com o nosso pessoal e fortalecido o setor de fiscalização, e essa delegacia nasceu numa conversa, eu e o presidente Márcio, em maio de 24, na Fiesp. O Paulo Rocha está aqui, da Fiesp. Obrigado, Paulo. Então, essa ideia nasceu lá. A delegacia foi ele que sugeriu esse nome, não seria esse, mas ele que sugeriu esse nome numa conversa que a gente teve, que a gente podia fazer isso. Então, maio de 24 só aconteceu em novembro de 25. Muitos problemas nós tivemos no caminho, como fazer isso, até identificar uma empresa que fizesse isso. O Marcelo Moraes nos ajudou muito, nós tivemos muita briga para isso acontecer dentro do Inmetro, porque o novo sempre é difícil para aceitar, né? Tá? É muito difícil, e as pessoas não aceitam aquilo ali porque não conhecem, né? Então, foi muito difícil, uma batalha nossa, e depois se juntou Madureira, o Arlindo e a nossa procuradoria, a gente conseguiu fazer uma portaria. Marcelo Moraes já falou ainda agora que ela deve sair, ela estava pronta, ia ser publicada hoje, mas o presidente pediu para a gente segurar um pouco, que nós recebemos mais de 600 contribuições do público, empresas, pessoas físicas, jurídicas, todo mundo contribuiu, os próprios marketplace, até contribuições internacionais. Não sei como esses caras descobriram isso, porque geralmente todas são de fora, né? Então, nós já fizemos toda a contribuição da DICONF, da DIMEL, a Procuradoria está ajeitando o que precisa fazer, segunda-feira teremos uma reunião para realmente, Madureira, até o final do mês isso ser publicado. Tá? E essa portaria vai disciplinar como os marketplaces, os sites, quem vende de forma eletrônica tem que se comportar para dizer para o seu anunciante como tem que ofertar aquele produto. Muito bem. Então, na DICONF também, nós estamos, eu vou pegar minha cola aqui, tá? Porque me disseram que eu ia fazer agora, não ia nem falar isso, mas a gente nós estamos fazendo, a nossa visão estratégica de fiscalização na DICONF é a criação de uma plataforma nacional de pesquisa, validação, anúncio de produtos regulados. Eu acho que muitos de vocês já escutaram falar sobre passaporte digital na Europa. Quando eles pensaram lá, a gente já pensava aqui também, numa forma diferente. Segunda-feira nós vamos ter uma reunião com o nosso setor de articulação internacional. Eles vão falar como é que funciona esse passaporte digital, que para a gente é velho, o nosso é muito melhor. A gente entende que é muito melhor, mas vamos escutar o setor de articulação internacional do Inmetro. Né? A ideia é que a gente posicione o Instituto não apenas como um órgão certificador. A gente faz certificação de produtos, através da CEGECRE, né? E nossos parceiros, OCPs, laboratórios, mas sim como uma política de infraestrutura de confiança digital para o nosso mercado. É isso que é a visão da DICONF. Né? E eu estou tentando, acho que estou conseguindo,
incutir isso na cabeça do presidente, ele é um cara jovem, né, e também de vanguarda, ele entende que isso aí é o futuro mesmo, né, isso vai facilitar a nossa fiscalização. Eu estava vendo segunda-feira, terça-feira, quando eu estava vindo para cá, para São Paulo, um engenheiro de software me mostrando como vai ser a nossa fiscalização. Gente, pasmem, a gente vai estar lá no metro, a gente vai estar no IPEM São Paulo, a gente vai estar no IPEM do Acre, abrir o computador, fiscalizar capacete, por exemplo, capacete de motociclista. E a gente vai ver o mapa do estado do Acre, onde tem um capacete. Eu vou mirar naquele lugar, vai aparecer a loja da pessoa. Parece uma invasão de privacidade, mas vai ser assim mesmo. A gente vai ver até as pessoas na rua. E é muito bacana. E eu vou ser assertivo na minha fiscalização. Quando aquilo me apontar uma coisa errada, eu vou naquele lugar certinho com meus fiscais. Eu vou diminuir custos, de combustível, de rota, de logística, tudo que eu vou fazer, então vai ficar muito legal. E quando a população se enganjar nesse projeto, e esse projeto se chama Imetro na Palma da Mão, foi uma ideia brilhante que se teve no passado e que o presidente Márcio apostou, e a primeira encomenda dele comigo foi isso, tomar conta desse projeto, e ele nasceu, e ele começou a funcionar em maio do ano passado. Hoje nós já temos mais de 42 milhões de selos para 3 produtos na rua. Nós temos para mais de 100 mil acessos, as pessoas apontando a câmera do celular e olhando se aquele produto é verdadeiro. E a gente também já está com uma portaria para oferta de mais 7 produtos. Isso vai nos dar mais de 1 bilhão e 700 milhões de selos. Isso quer dizer, de produtos fiscalizados. Em que se sou um fabricante de colchões, por exemplo, a Adriana está aqui, eu vou conseguir, através de um aplicativo para a indústria, saber onde meu produto está. Vejam, eu já acessei e já consegui ver um capacete em Córdoba, na Argentina. Então, um capacete brasileiro lá. Então, veja como é legal. E se aquilo apontar vermelhinho lá, é para lá que eu vou mirar aonde eu vou fazer. Hoje, a gente tem outro exemplo, eu falei que ia falar rápido, mas o telefone vai me tocar para chamar para reunião. Vou até deixar aqui para eu saber que a pessoa vai me chamar. Desculpa. Então, a gente tem o exemplo, e eu não sei se o Léo já vai botar para a gente aquela apresentação, Léo, na 14ª lâmina, são 17 que o Léo fez. Ele me entregou agora, mas só para mostrar uns dados para vocês, a gente tem conversado, uma parceria muito forte que a gente tem com o Sindicato de Fios e Cabos Elétricos, e cordões, fios, cabos, cordões elétricos. O Enio, meu amigo, está aqui, muito obrigado por ter vindo, Enio. Eu queria nomeá-los, mas eu não sei o nome de todos, mas muito obrigado por todos ter vindo, nos prestigiar. A gente está com uma parceria com o Enio muito já mais de 3 anos, o sindicato, e já foi falado pelo Marcelo Moraes, já foi falado pelo presidente Gerson, que não tem mais jeito, não dá, o setor público sozinho não dá. Não adianta fazer concurso, não adianta chamar mais gente, não adianta, isso não vai resolver. A gente precisa de ação colaborativa. A gente com vocês, da indústria, do comércio, a gente com a população, nós precisamos disso para combater. Eu não sei nem como é que diz isso, doutor Ramazini, se é falsário, falsificado, pirata. Muito obrigado, tem 5 minutos. Então, é tudo isso aí, É que não está valendo. O que não é conforme, eu gosto de falar assim, da nossa diretoria, mas me passa a próxima, Léo. Eu queria dar uns dados para vocês aqui e olha como a coisa funciona. Nós começamos em dezembro, pesquisando com nossa ferramenta eletrônica. A gente tem uma agente de IA que procura na internet, nos sites, nas plataformas, aqueles produtos que a gente dá uma especificação, como ele tem que ser anunciado, e o robô vai lá e procura, e a gente começou com 10% que não estava conforme, e a gente foi aperfeiçoando. Hoje, o salto de conformidade, olha aí, quase 500%. De quanto nós saímos? E o que é bacana, mais de 10 mil links derrubados, anúncios não conformes, a gente tem hoje já está mais de 300 milhões de reais que não está na mão da falsificação. Que bacana. E melhor, pessoas que compraram produtos seguros, não esses. Então, veja, 300 milhões de reais em 7 meses, que a indústria deve ter faturado isso aí, porque não foi para a mão da falsificação.
Então, isso é uma coisa muito bacana. Eu estou dando exemplo de um produto. Léo, a próxima, Léo, por favor. Aqui é o que a nossa plataforma nos mostra, né? O que a gente, por favor, Léo, se eu errar, você me corrige. A gente tem mais de 10 mil remoções dessas plataformas e links. A gente tem mais de 19 mil reportações daquilo lá, o que está legal, o que não está legal, o que estava não conforme. A gente tem uma taxa de mais de 55% já legal, não tem mais essas coisas falsificadas. Então, esse número que eu acho bacana, e não sei de que data é isso aqui, mas a gente tem mais de 250 milhões de reais que não está na mão do falsário. Outra coisa bacana é que a gente também pesquisou outro produto chamado balanças de 40 quilos. Começamos um desastre. Hoje, a gente não acha uma. E a gente não tem portaria com Marketplace. Não tem portaria ainda. Foi só reuniões aqui com Madureira, Arlindo, eu, Marcelo, a nossa procuradoria, conversando com eles foram sabendo que vão retirar. Eles já estão aprendendo o que é legal, o que é ilegal, o que é conforme, o que não é conforme. Então, só para dar exemplo, 2 produtos. Esse aqui, que a gente tem os dados, porque a gente viu quanto custa um trabalho junto com o sindicato, quanto custa um rolo de fio elétrico, né? E aí a gente chega a esses números, até porque a gente viu o cara anunciando. Né? O que era 100, ele bota 50, a gente pegou pelos 50. Então, se eu for pensar, né, mais 300, talvez seja 600 milhões que não está na falsificação. Léo, a próxima, Léo. Tá. Esse é a figurinha do nosso robô, que é nosso guardião, é o guardião da população brasileira. E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, o Inmetro também, já me chamaram ali que terminou. Tá, isso. A gente tem outras, o Arlindo está me lembrando aqui que a gente vai ter outros produtos agora, tipo pneus, né? Exatamente, essa reunião que eu vou ter que medir, que é exatamente isso, produtos importados, e um assunto deve ser pneus. Tá? Que hoje é invertido, 80% é importado, 20% é fabricado. Que coisa ruim, né? A gente dá emprego para chinês, não dá para a gente. Então, isso é muito complicado. Precisamos melhorar isso. Pois é, então, 2 coisas que eu quero falar para vocês ainda para finalizar. Os 2 produtos que o Inmetro foi muito assertivo. O programa Inmetro na Palma da Mão, que traz um selo ainda físico, porque as pessoas gostam de olhar no produto, mas, ao mesmo tempo, digital e induplicável. O outro produto é a delegacia virtual, a delegacia digital, né, que aqui é pequeno, mas o nosso setor de informática já está trabalhando para, no máximo, até dezembro, me falaram ontem, Madureira, a gente vai estar no Brasil inteiro com esses postos e PENs também tendo essa ferramenta para fiscalizar. Hoje, com 7 pessoas, a gente faz isso aí, avalie com 3 mil pessoas fazendo. É claro que não vai ser as 3 mil, mas vai ter um pessoal especializado nisso aí para fazer, né? Mas que a gente suba para 70 pessoas, né, fazendo essa pesquisa. Porque, além de ter um robô fazendo isso, né, um agente de IA fazendo isso, o nosso técnico também entende do produto e vai analisar se o robô é assertivo. Né? Ele separa alguma coisa para ele começar a analisar. Né? Então, gente, era isso, Madureira, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Eu realmente preciso sair, mas esse é o recado que eu queria dar para vocês nessa questão da não conformidade, tá? O que não é conforme. Já não sei o que eu falo, se é falsificação. O doutor Ramazini que vai me ensinar depois como fazer isso. A gente está fazendo um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, vai nos ajudar também com nossos fiscais, e eles são muito fortes nisso aí. A gente está preparando esse acordo, porque só uma ação colaborativa nos tira dessa rota sem futuro. Só dessa forma, a gente sozinho não consegue. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todas e todos. Boa tarde. Se quiser fazer alguma pergunta, estou aqui ainda. Olá, mais uma vez, muito obrigada, João. Então, vamos para a terceira apresentação. Eu convido, então, a senhora Gesileia Fonseca Teles, superintendente de fiscalização da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para a sua palestra. Uma ótima apresentação. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Abrapem pelo convite. É uma oportunidade muito legal a gente poder trazer para vocês um pouquinho de como a Anatel combate a pirataria e, principalmente, com enfoque no marketplace, que eu entendi que era uma demanda aqui de vocês. Eu vou pedir desculpa pela minha pressa, mas é que eu tenho um outro painel presencial daqui a 1 hora do outro lado da cidade. Não sei como é que eu vou voar por cima de São Paulo, mas eu vou tentar. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. A primeira coisa que é importante a gente entender o que a Anatel tem a ver com pirataria, né? De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, a gente tem que controlar todos os equipamentos de telecomunicações que são ligados à rede de telecomunicações. E como que a gente faz esse controle? A gente faz uma certificação, uma homologação. A gente também tem um selinho. Então, todos os celulares dos senhores e das senhoras têm que ter um selinho da Anatel para ele ser certificado. Quando não tem esse selinho, significa que ele é pirata. Pirata não tem relação com falsificação. Você pode estar com o iPhone da Apple, perfeito, mas se ele não tem o selinho da Anatel, ele não é apropriado para ser utilizado nas redes de telecomunicações brasileiras. Então, pirataria para a Anatel é ser devidamente certificado. Um outro ponto interessante é por que a gente tem que certificar, né? Claro, a primeira coisa é a questão de saúde e segurança. Ninguém quer, por exemplo, um celular explodindo, com uma bateria que hiperaquece. Ninguém quer pegar um carregador de celular, colocar na tomada, ele se soltar e dar um choque e até levar a óbito uma criança que está lidando com esse tipo de equipamento. Então, toda vez que a Anatel vai fazer essa certificação, o equipamento passa por um controle de segurança. E essa segurança não é só física, ela também é segurança cibernética. Olha que interessante. Eu não sei quem de vocês aqui tem uma TV Box em casa. Aquela caixinha para você acessar canais diferentes aí pelo mundo. Essa caixinha, ela pode ser não pirata, ela pode ser certificada. Por quê? Porque ela passa por processos de controle cibernético, segurança cibernética. Mas muitas caixinhas, no Brasil, a gente estima entre 4 e 6 milhões de caixinhas no Brasil, são piratas. Isso significa que elas são utilizadas para fazer crime cibernético dentro da casa dos brasileiros. Então, quem tiver uma caixinha dessa, por favor, tire imediatamente da sua rede. Por quê? Por meio dessa caixinha, os criminosos conseguem acessar não só os seus dados que você coloca lá dentro, seus dados bancários, para você ativar a caixinha, mas ele consegue acessar todos os seus equipamentos que estão compartilhando da sua rede doméstica. Ele acessa o seu celular, ele acessa o seu computador, ele rouba suas fotos, seus vídeos, todas as suas informações pessoais. Então, por isso que a gente certifica todos esses equipamentos. A gente também não quer que haja um problema de qualidade das telecomunicações. Um equipamento, por exemplo, que não siga os padrões de uso de espectro radioelétrico no Brasil pode causar interferência. Então, a gente pode, por exemplo, ter um equipamento que pode causar uma interferência no sinal de GPS e causar um problema em comunicação de aeronave. Eu estou falando de cair um avião por conta de um equipamento que causa algum tipo de interferência. Então, o tipo de segurança aqui realmente é muito sério. Eu estou falando de eventual risco à vida. Tá? E, claro, a questão da concorrência, porque todos os equipamentos que entraram no Brasil e passaram por um processo de certificação, eles tiveram um custo atrelado a isso, e, claro, você quer que todo mundo tenha uma concorrência justa e leal dentro do mercado brasileiro. E aqui eu já dei uma adiantada aqui, os tipos de problema, né? Dispositivos superaquecendo, possíveis interferências prejudiciais e também a degradação de desempenho. Muitas vezes você compra um celular fora do Brasil, ele não está programado para funcionar bem no Brasil, porque o celular ele tem que utilizar exatamente as faixas de radiofrequência que são planejadas para o Brasil. E, de repente, você traz um celular de fora, ele não é correto para o Brasil, ele não vai funcionar bem. E, muitas vezes, você fica chateado, você vai brigar e vai falar, poxa, não está bom, mas é porque você está com o celular equivocado. Ele não está pronto para as redes brasileiras. E aí, aqui tem alguns casos, aí a gente vê isso todo dia, né? Powerbank explodindo em voo, celular explode na mão de técnico, tudo isso, bloqueador de sinal facilita furto. Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa, mas um equipamento que apaga todos os celulares que estão aqui por perto. Um bloqueador de celular. Isso é utilizado por crime organizado. Esse tipo de equipamento, o bloqueador especificamente, é um equipamento ilegal. Ele não passa, existem poucos modelos que são certificados e só podem ser utilizados por forças de segurança. Existe um controle rígido nesse equipamento. E o problema é que você acaba vendo todo esse tipo de coisa acontecendo dentro dos marketplaces sendo vendidos. E esse aí é um grande desafio que a gente tem. E o que a Anatel fez, então, para lutar contra essa pirataria, essa falta de homologação? Lá em 2018, criamos o Plano de Ação de Combate à Pirataria,
a gente gosta de sigla na Anatel, a gente chama de PACP, e, a partir daí, desenvolvemos um plano que, em todo o Brasil, luta contra essa comercialização de produtos ilegais. Claro que, inicialmente, o PACP começou no mundo físico, né? A gente faz várias fiscalizações presenciais em diversos locais por onde esses equipamentos não só podem entrar, e aí eu estou falando de fronteiras, mas também em lojas, em distribuidores, e, claro, agora a gente vai atacar os centros de distribuição dos marketplaces, isso no mundo físico, né? Então, qual é o nosso foco no PACP? Primeiro, a gente tenta abordar toda a cadeia de suprimentos. Então, a gente analisa fabricante, importadores e distribuidores. Aqui entra muito a questão dos centros de distribuição dos marketplaces que existem aí em todo o Brasil. Também recebemos muitas denúncias. O colega que apresentou antes aqui falou de possíveis denúncias. A Anatel também tem um aplicativo, ele não é exclusivo para pirataria, mas é onde qualquer consumidor pode trazer informações sobre alguém que está vendendo um produto pirata. Regra geral, é alguém que tem certinho o seu equipamento e passou por um procedimento de homologação, mas está vendo que o vizinho está vendendo produto pirata, e aí essa denúncia gera mais um ciclo de fiscalização pela Anatel, e a gente vai lá fisicamente apreender esses tipos de equipamentos ilegais, né? Então, a gente atua na entrada, pós-aeroportos, logística, distribuição, e agora a gente trabalha no marketplace online. Então, a gente vai migrando o nosso modelo de fiscalização do mundo físico para o mundo virtual. Alguns resultados aqui, vou trazer os resultados do mundo físico. Desde 2018, já tiramos mais de 10 milhões de produtos homologados. Quando eu falo tirar, eu estou falando de tirar mesmo. Fisicamente, a gente foi lá e apreendeu esses equipamentos com valor aí de mais de 900 milhões de reais aí estimados, claro. Só em 2026 já tiramos mais de 1,5 milhão de equipamentos, com estimativa aí de 98 milhões de reais, né? E aí é importante falar aqui na parceria, também foi mencionada a parceria, a importância de parceria, né? Mais de 71% das nossas apreensões acontecem em parceria com a Receita Federal. Isso é super importante, não tem como lutar contra a pirataria sozinho. A gente tem que trabalhar sempre em parceria. E a Anatel tem parceria forças policiais, parceria com Receita Federal, e a gente vai sempre trabalhando junto para poder combater esse problema que assola vários setores da economia. E aí, vou falar um pouquinho sobre marketplace. Marketplace, a gente não começou a lidar com eles agora, não, tá? Já tem um tempinho. Então, se a gente for ver nessa linha do tempo, lá em 2021, a gente começa a monitorar os marketplaces e começa a explicar para eles como que eles podem nos ajudar a não vender produtos não homologados. Então, a Anatel ela tem no site dela uma página com todas as informações de equipamentos e o respectivo código de homologação. Então, gente, aqui a matemática é muito fácil. Você tem uma lista positiva de equipamentos. Qualquer equipamento fora daquela lista é ilegal. Não tem dificuldade, não precisa ser super gênio para conseguir fazer esse tipo de análise, né? Então, lá em 2021, a gente começa a sensibilizar os marketplaces, falando, olha só, existe essa lista, você só pode comercializar, fazer anúncios do que está dentro dessa lista. Fora isso, é ilegal. E a gente veio aumentando a nossa intensidade de comunicação com eles. Claro que existia uma postura não colaborativa com a Anatel. Em 2023, começamos a fazer uma fiscalização regulatória, acompanhando mais de perto esses marketplaces. E aí a gente vai evoluindo aqui, buscando, pedindo planos de conformidade para ver como que eles poderiam nos ajudar a criar filtros. Eles têm que ter filtros na hora de subir um anúncio. Da mesma forma que o marketplace não sobe um anúncio de cocaína, ele não pode subir um anúncio de um modelo de celular que não está na lista da Anatel. É simples assim. Então, a gente vem buscando essa necessidade de sensibilização de que dos marketplaces precisam de filtros prévios. A ideia de que eles só vão tirar se a gente mostrar é um problema, porque passa para a gente uma responsabilidade, e os marketplaces, e aí uma questão jurídica que já está, e aí depois eu não vou ter tempo de abordar aqui, mas que o STF já deixou muito claro que o marketplace ele tem responsabilidade perante, da mesma forma que o CDC, né? Perante uma responsabilidade consumerista. Então, ele responde por aquilo que ele está anunciando, porque ele faz parte da cadeia de venda. Ele está lucrando com cada produto que ele vende. E aí o que a gente vem pedindo é, olha, você precisa olhar a lista da Anatel
E o que não tiver dentro da lista, não sobe o anúncio. E se subiu, porque, às vezes, o vendedor, claro, ele pode tentar colocar em outra categoria, ele pode tentar burlar um eventual filtro, mas, se ela perceber que existe um produto ilegal, ela tem que baixar esse anúncio. E aí a gente foi percebendo, pedimos planos de conformidade, o movimento, a vontade de nos ajudar era muito pouca, e aí a gente chega até, em 2024, em julho, e soltamos a nossa primeira cautelar contra os 7 maiores marketplaces. E foi uma cautelar exclusivamente sobre celular, smartphone. E aí, o que a gente definiu nessa cautelar? A gente falou o seguinte, olha só, você vai olhar todos os seus anúncios de smartphone, e todos eles, a partir de agora, têm que ter o código de homologação da Anatel. Essa informação é pública e está numa listinha no site da Anatel. E não só ter um código, porque um vendedor pode ir lá e colocar um outro código, né? Mas você vai ter que validar esse código. Então, você vai ter que olhar o modelo, fabricante, marca do equipamento que você está anunciando, bate na Anatel e vê se o código que foi informado pelo vendedor está batendo com o nosso. Aí você verifica esse código. Então, não só colocar ele como de preenchimento obrigatório, mas verificar a veracidade desse código. Você tem obrigação de fazer isso. Gente, o que aconteceu? Alguns marketplaces entraram contra a Anatel judicialmente, questionando a nossa competência legal de se imiscuir no mundo virtual. Por quê? Porque a Anatel, ela, por Lei Geral de Telecomunicações, a gente regula prestadores de telecomunicações. E o marketplace não é um prestador. Ele não te fornece, por exemplo, o serviço de acesso à internet. Ele é um conteúdo que está na internet, mas ele não te acessa esse serviço. Então, houve uma discussão jurídica importante, aí a Amazon e Mercado Livre que vieram discutir isso judicialmente. E claro, para a gente, não há a menor dúvida, a competência legal da Anatel, que está na LGT, lá no início, que eu mostrei para vocês no slide, é de coibir a venda de produtos ilegais. Se essa venda é na feira da rua, se essa venda é numa loja, ou se essa venda é online, é indiferente, porque a nossa competência legal é em relação à venda. Então, fora essas discussões jurídicas, o que acontece? O STF vem e analisa o artigo 19 do Marco Civil da Internet e confirma que os marketplaces têm, sim, responsabilidade consumerista em relação aos produtos que eles anunciam. E aí, logo após esse posicionamento do STF, que foi muito importante para solidificar um entendimento da Anatel que já existia há anos, o que a gente fez? A gente vem e altera o nosso regulamento de certificação. E nós criamos um artigo explícito que mostra a responsabilidade dos marketplaces e a obrigatoriedade de todos os marketplaces colocarem os códigos de homologação da Anatel nos seus anúncios. Então, aqui, a gente vem e cria esse artigo aqui, a gente altera o regulamento atual e fala que eles são responsáveis, os marketplaces, solidariamente com os vendedores, pela divulgação e verificação do código de homologação da Anatel. Vem Mercado Livre e entra na justiça contra esse novo regulamento. E aí, por enquanto, eles estão perdendo. Claro, é um processo judicial, é dialético, é natural que isso aconteça. Uma hora isso vai chegar ao fim. Mas a posição da Anatel, o entendimento do STF, é que os marketplaces devem, sim, obedecer essas regras de anúncio da Anatel e são responsabilizados quando há algum problema. Tá? Então, respeitando meus últimos 2 minutos aqui, esse é mais ou menos o histórico que eu pude passar muito rapidamente sobre como que a gente vem combatendo. A ideia da Anatel, gente, não é ficar saindo aplicando multa, não. Tá? Nós já aplicamos, em marketplace especificamente, mais de 7 milhões em multa. Nós desenvolvemos uma ferramenta de inteligência artificial, assim como o Inmetra apresentou aqui. Nós temos uma chamada Regulatron, que foi desenvolvido por um laboratório de inovação da Anatel, que, inclusive, recebeu um prêmio internacional recentemente, que fica fazendo, é um robozinho que fica fazendo esse tipo de análise para ver se aquele equipamento anunciado tem ou não certificação da Anatel. E o que a gente percebe é assim, o nosso desejo é trazer uma regularidade para o setor. A gente não está preocupado com a multa em si, porque só multar não resolve. O que a gente tem que fazer é corrigir o problema, conseguir que eles, de fato, façam um filtro prévio, para que não tenham anúncios de produtos ilegais. Gente, anúncio que eu estou falando é de mini celular desse tamanhozinho, ele é usado em presídio para os presidiários cometerem crime.
produtos totalmente ilegais, que sequer nem são passíveis de homologação. E esse tipo de coisa é até vinculada com segurança pública. Então, é muito sério. E aí, o que a gente vem tentado trazer é uma fiscalização responsiva, vamos adequar, vamos criar filtros. E, claro, caso haja um anúncio que passou pelo filtro indevidamente, tem que ser retirado imediatamente. Tá? Então, isso aqui é o que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço, peço desculpa pela pressa, mas é porque, senão, eu não consigo chegar no meu próximo painel. Tá bom? E aí, como eu não vou estar aqui para o momento de perguntas, eu já falei com a organização, eventuais perguntas podem mandar para o e-mail, e aí a gente pode trazer qualquer esclarecimento. Tá bom? Eu queria aproveitar e falar para vocês, a Anatel ela tem um escritório em todos os estados, e aqui eu estou com o meu gerente, Marcelo Scacabarose. Marcelo, muito obrigada. Eu faço questão de apresentá-lo para você. Marcelo, levanta aí rapidinho. Ele é a Anatel em São Paulo, tá bom? E aí a gente fica à disposição. O Scacabarose fica à disposição aí para fazer eventual interface, eventual reunião rápida aqui em São Paulo. Ele é o nosso Anatel São Paulo, tá bom? Obrigado, Scaca, por ter vindo. E é isso. Queria agradecer muito, tá? E ficamos aí à disposição. Obrigada. Aí está. Muito obrigada mais uma vez. Então, vamos seguir com a quarta apresentação. Eu convido, então, o senhor Jefferson Kovacic, é isso que se fala? Kovacic de Oliveira, diretor de Vigilância de Mercado do IPEM de São Paulo. Uma ótima apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oh, agora melhorou. Meu nome é Jefferson, diretor de Vigilância e Mercado do IPEM. Essa apresentação foi feita em duas mãos, eu com o Luiz Henrique, que é diretor também do IPEM de São Paulo. O Gerson falou rapidamente, eu vou plagiar ele de novo, né? Outro dia discutindo qual é o principal cliente do IPEM. É o consumidor? Lá na frente. É o bom empresário, é o principal cliente do IPEM. É o principal cliente do IPEM, é o bom empresário. Eu vou passar rapidamente aqui que a ideia do IPEM e de inovação é ter uma fiscalização preventiva, não reativa como é hoje, que trabalhamos em cima de denúncias e rotinas de fiscalização. No início, eu vou passar o que tem de novidade, foi até dito muito aqui no... Deixa eu descer aqui um pouco. Inteligência de dados, a gente tem que prevenir, antes que aconteça a própria fraude ou acidente de consumo. A fiscalização online, até um ponto de melhoria, falo para o Madureira, quando o nosso amigo aqui, o Marcelinho, a gente precisa automatizar. Não adianta só eu pesquisar e fazer uma notificação. Como fazer essa parte dentro do SGI, que é o nosso sistema de autuação. Como notificar, fazer o documento de autuação e todo o processo jurídico. Hoje, pelo que eu sei, o robô ele só faz a notificação e tira do mercado esse anúncio. Inspeção remota, já foi dito pelo João Neri, o passaporte digital do produto. Engajamento do consumidor. Não basta apenas o consumidor ter um app que possa denunciar. Tem que ter um app que ele consiga se comunicar com o agente fiscal. Gamificar. Ele vê 10 selos, aí vai ter uma bonificação. Ser atrativo para o consumidor. Lá fora já é muito utilizado isso. Você tem um app, eu vi vários selos, comunica com o agente fiscal. A gente tentou aqui recentemente um projeto que eu ia no registro, através do número dele, eu conseguia chegar até o portal do Inmetro e saber se aquele produto realmente era registrado ou não. Tá? Então, um app que se comunica com o consumidor é muito importante. Tá? Cooperação, não só com outros órgãos e entidades. Nós temos com a Receita Federal, com a Anatel, com o PROCON, mas com a entidade privada. Tá? A Prime está aqui, tem um projeto sensacional lá fora, de georreferência. Eu acho interessante até para a fiscalização.
Eu sei onde está o selo, onde foi colocado. Interessantíssimo, viu, Jadson? Interessante pra caramba. Laboratórios. Nós temos um laboratório do IPEM de fraudes de bombas. Tá? Eu vi que o Inmetro acabou pulverizando outros laboratórios, só que a grande ferramenta não é o laboratório. É o engenheiro, é o técnico que vai determinar a fraude. Tá? Isso é mais importante que o próprio laboratório. E a educação para o consumo. Tá? Se vocês forem no portal do IPEM, tem algumas cartilhas, várias orientações ao consumidor. Vamos para o próximo. Opa, voltei. Tá. Aqui é uma pequena prévia do último trimestre de denúncias que entraram no IPEM. De eletrodomésticos, foram mais de 400, de bombas medidoras, 191, de colchões, 81 e de balanças, 36, no último trimestre. Aqui é uma plataforma que nós temos no nosso portal que indica onde foram instaladas as bombas medidoras antifraude, as mais modernas do mercado. Nós temos um trabalho, junto com a Fazenda, de cassação do registro estadual. Mais de 300 postos foram cassados do registro. Isso aqui é um caso recente, acho que semana passada, Luiz, segunda-feira, 3,7 litros de fraude. Tá? Em 20 litros, 3,7 litros de fraude. Tá? Isso aqui é interessante, é o rito para cassação. Né? Tem um rapaz aí do Rio de Janeiro, não vou falar de onde é, eu vi ele numa rede social se queixando que ele fechava o posto e a justiça liberava. Qual o principal erro? Qual a medida administrativa que ele tomou? Foi correta? Se a medida administrativa não for correta, o processo administrativo não dá continuidade. E se for para comum, a gente perde tudo. Desde lacrar o produto, como lacrar, tá? Como identificar o produto. Então, o erro dele é esse. Ele não levou o órgão competente para acompanhá-lo, fazer um laudo e informar o processo corretamente. Quando vai para a justiça, eles vão soltar, vão liberar aquele posto. Aqui é o rito, tá? Desde a apreensão, da identificação, a autuação, vai para a Fazenda, até a cassação do registro estadual. Aqui é a evolução da fraude, tá? Que começou de forma rudimentar, você pegava a placa, você enxergava a fraude, foi para o pulser, depois para o chicote da placa ao pulser. O que seria isso? Você tem um microcontrolador com uma outra rotina, que ou o frentista ou o dono aciona por radiocontrole e, segundo informações, até por voz agora. Já falsificando a placa, simplesmente parecida com a original. E hoje, que a gente está tentando evoluir, a fraude é na memória EPROM. Qual a dificuldade? Não conseguimos reproduzi-las em laboratório para prosperar o processo. Então, o fraudista está a 2 passos à nossa frente. Aqui foi a evolução, né? O que encontra muito hoje é o pulsar, com fraude, e o que está entrando muito agora é a memória EPROM, com fraude. Aqui é a quantidade de laudos que foram feitos, componentes recebidos, analisados, bicos avaliados, de 103 bicos, 103 fraudes e 9 bicos, então 91% de fraudes, isso de janeiro a dezembro de 2024. De janeiro a dezembro de 25, 84% de fraude. Aqui é um case de sucesso, eu era muito envolvido, eu sou até suspeito em falar, tá? É um programa de cronotacógrafo. Você sabe o que é cronotacógrafos? Tá?
é um equipamento que mede a velocidade, tá? A distância e o tempo de hora no volante. Por que eu ponho esse case aqui? Em 2009, pessoal da Ampes aí, eu recebia por dia 50 baixas por furto de cronotacógrafo. Hoje, com controle, isso foi com os PACs, são postos, com o IPEM, com o Inmetro, com o fabricante, a gente conseguiu reduzir praticamente a zero. Por quê? Há um controle desde a substituição do equipamento. Se ele foi roubado, o posto, o proprietário vai até o posto, mostra o BO, a gente dá baixa e fica registrado no sistema que aquele equipamento foi furtado. Se qualquer outra pessoa for instalar, vai acusar que aquele equipamento foi furtado. E por que eu digo isso, né? Que... Opa! Eu me confundi aqui. Opa, deixa eu voltar, calma aí. Está aqui, deixa eu ir para outra. Então, Amarantes, falaram para mim que estão roubando balanças aí de alto custo, tá? E voltam para o mercado. E o sistema hoje, pelo que eu sei, não tem um sistema de baixa, né? Eu, como proprietário, comunicar que aquele instrumento foi roubado. Então, em Metro, eu acho, Marcelinho, se a gente podia criar um sistema parecido com o Crono, que esse tipo de equipamento de alto custo, que fosse dado uma baixa, compilando como é feito no cronotacógrafo. Aqui outro case importante do IPEM, um grande consumidor nosso é o próprio governo, é a própria prefeitura, o próprio órgão público. Essa cartilha é um case que eu participei também, de como comprar a luminária pública. Vira e mexe tem um artigo ou outro, uma promoção aí de luminária pública. Mas, normalmente, como é revendido isso? Através de editais. Para ter uma ideia, a luminária pública, de modo geral, ela tem um DPS, tem uma fonte e tem um LED. O DPS é um antissurto. Tem um caso numa prefeitura aí do Nordeste, que foi comprado a luminária pública através de edital, e depois de 2 anos, metade queimou. Porque não tinha o DPS, que era um antissurto. Então, dinheiro público jogado no lixo. E através dessa cartilha, a gente demonstra como deve ser comprado, como faz um memorial descritivo, um termo de referência, um edital. Até o Enio, não sei se ele está aí, a gente queria até fazer um de fios e cabos, tá? Todo o material elétrico, e colocar no nosso portal para todos os gestores públicos terem como consultar isso. Aí, para finalizar, eu estou vendo, Rodolfo, ó, você tem uma ideia, está envolvido também em contaminação de metanol em bebida, na parte de proteína, de whey protein, é um assunto que eu gosto muito, é que vocês sabem que nossa idade aqui, a gente entra num catabolismo, né? Então, o whey protein é muito consumido. O IPEM está com uma pesquisa aí, vai fazer umas coletas, se o nosso whey aí no mercado realmente tem aquela quantidade de proteína. Amanhã eu vou ter uma reunião na Secretaria Municipal de Educação, a gente tem um case de fazer auditoria em várias lojas que são ligadas à prefeitura para avaliar a qualidade no material escolar. Então, o IPEM, com essa parte de vigilância de mercado e ajudar o consumidor, abarca tudo. Tá? Então, queria agradecer a oportunidade a Amarantes, Madureira, Celso, Jean ou Fran? Jean, acertei, hein? Muito obrigado a todos. Fica aí a apresentação para vocês. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Jefferson, pela apresentação. Então, vamos para finalizar a quinta e última apresentação desse bloco com o senhor Júlio César Carvalho de Araújo, chefe da Divisão de Fiscalização Aduaneira de FIA Coana da Receita Federal do Brasil. Uma ótima apresentação, Júlio.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a Amarante pelo convite da Abrapen, a participação da Receita nesse painel dos órgãos públicos, vamos dizer assim. Nós ficamos muito felizes. Eu fiquei bem feliz também de a gente ser bastante citado na apresentação do Amarante. Eu vou correr um pouco com a minha apresentação, porque no final eu vou fazer algumas réplicas, alguns esclarecimentos. São boas notícias, então, assim, fica bem tranquilo. Vou rapidamente só fazer referência aos colegas que vieram comigo, para vocês entenderem a importância que nós, como Receita Federal, a gente dá a eventos desse tipo com as entidades públicas e entidades privadas. Eu estou aqui com a Adriana, que ela é chefe da Divisão de Administração Aduaneira aqui no estado de São Paulo. O Zenilson é o delegado da Delegacia de Fiscalização de Comércio Exterior de São Paulo, e o Haroldo, que é chefe da SACIT, simplesmente da maior alfândega do Brasil, que é a alfândega do Porto de Santos. Eu vou, então, como eu estava falando, sobre a ótica do controle do comércio internacional, do controle do comércio exterior, desbravando caminhos para o comércio de bens e serviços sem fraude. Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona hoje o controle que a Receita Federal faz em relação às fraudes, né? Necessariamente as fraudes relacionadas com a pirataria, enfim. E aqui essa pirâmide de conformidade, ela é uma pirâmide que a gente trabalha bastante na Receita Federal, e ela é diretamente relacionada com aquilo que a gente chama de comportamento dos intervenientes. São aqueles importadores e exportadores. Ela foi construída pela OCDE, FMI, essas entidades internacionais, e ela basicamente detalha aquilo que a gente precisa fazer em relação àquele comportamento que o contribuinte tem. Então, na base da pirâmide, a gente tem aqueles contribuintes ou intervenientes que necessariamente eles querem cumprir as suas obrigações. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é facilitar com que eles cumpram as suas obrigações. Então, conforme a gente vai subindo, né, e aqui a gente tem como a habilitação, né, no Siscomex ou programas OEA, são exemplos de conformidade e facilitação. E conforme esse comportamento do contribuinte ele vai mudando, a gente tem outras ações. Então, subir um degrau, a gente passa para a autorregulação, né, que hoje na administração aduaneira a gente chama de malha aduaneira, como se fosse aquela malha que os senhores conhecem do imposto de renda da pessoa física. Então, a gente já saiu do degrau daquele contribuinte que ele quer cumprir, mas às vezes não sabe como ou não consegue, para aquele contribuinte que acaba não cumprindo, mas se a gente disser para ele o que ele errou, ele vai se autorregularizar. A partir daí, a gente sobe mais um degrau, que já são as ações de controle e monitoramento, que já são aqueles contribuintes ou intervenientes que passaram do degrau daqueles que não cumpriram, mas se a gente disser que o que eles erraram, eles cumprem, para aqueles que a gente precisa ter uma ação de enforcement um pouco maior, para que efetivamente eles cumpram, que aí a gente tem as ações fiscais no controle do despacho, os canais e as ações de pós-despacho. E no topo da pirâmide a gente tem aqueles contribuintes que eles não vão cumprir de qualquer jeito, eles já estão cientes que aquilo que eles estão fazendo está errado, é uma fraude, seja de qualquer tipo. E aqui a gente direciona, então, todos os nossos recursos humanos, tecnológicos e de pessoa, enfim, recursos mesmo orçamentários para as ações de combate à fraude. Então, isso facilita muito quando a gente enxerga essa pirâmide, de acordo com o comportamento do contribuinte, isso facilita bastante o nosso planejamento das ações. Então, a gente deixa de ser uma Receita Federal voltada exclusivamente no enforcement, né, que as pessoas reclamam às vezes, está fiscalizando recibo de médico, esse tipo de coisa, para uma receita muito mais de conformidade, para facilitar os bons contribuintes, que são a maioria, e direcionar aqueles recursos, como o colega falou anteriormente, que os recursos são escassos, né? E a economia é isso, você usar bem os recursos escassos para as ações de combate à fraude, que é aquilo que realmente nos interessa. E aqui é importante a gente dizer que como que a gente consegue fazer isso, né? Que aqui é um rádio, eu coloquei essa imagem para dizer que é como se fosse uma sintonia. A gente utiliza a gestão de riscos para fazer essa sintonia entre facilitação e controle. Então, a gente pode imaginar que o comércio internacional ele é uma balança. E muita gente entende que quando a gente aumenta a facilitação, ou seja, a fluidez do comércio, a gente deixa o comércio fluir, a gente teria que diminuir o nosso controle e segurança. Ou se a gente aumenta o nosso controle e nossa segurança, a gente diminui a nossa facilitação. E não necessariamente isso é verdade, né? É diferente, a gente não entende que isso necessariamente seja uma balança, que a gente pese os dois lados de segurança e
e facilitação, mas a gente consegue, com a gestão de risco, a gente consegue que isso seja equilibrado e aumente a facilitação, assim como aumente o controle também. Então, com base nisso, a gente utiliza a gestão de riscos e a inteligência aduaneira. A base de dados é muito ampla. O Amarante citou muito bem, por exemplo, casos de subfaturamento na declaração de importação. Então, esses são fatores considerados na nossa gestão de risco. Origem do importador, o histórico de importação da empresa. Então, é uma gama de índices, um checklist muito grande que a nossa gestão de risco faz para identificar aquelas possíveis irregularidades na importação. Então, essa seleção ela é baseada na análise de risco. Nenhuma aduana do mundo ela tem capacidade de olhar 100% das cargas fisicamente. Aqui no Brasil, via de regra, a gente escaneia as mercadorias 100%, mas fisicamente abrir os containers, nenhuma aduana do mundo faz isso. Então, a gente precisa da análise de risco para isso. Se a gente olhar 100%, ainda que a gente tivesse dezenas de milhares de servidores na aduana, a gente pararia o comércio internacional, não haveria porto ou aeroporto capaz de suportar as mercadorias armazenadas para conferir 100%. Então, a gente tem um grau de fluidez da ordem de 97%, depois me corrija, Adriana, se eu estiver falando errado, mas da ordem de 97%. E a gente tem um controle por canais e o nosso monitoramento. E ainda naquela base da pirâmide, a gente tem o programa Remessa Conforme. A gente falou aqui bastante também dos marketplaces. Eu vou depois falar um pouco sobre o marketplace. O Remessa Conforme é um programa da Receita que é um case de sucesso, foi bastante premiado. Hoje a gente está evoluindo para o Remessa Conforme 2.0. E ele está lá na base da pirâmide daqueles que querem cumprir as suas obrigações tributárias. A gente precisa facilitar. E a gente utiliza o Remessa Conforme não só para aqueles que querem importar, como as grandes empresas que estão lá no marketplace que querem exportar e como os consumidores finais. Então, isso faz parte daquela base da pirâmide. E aqui é um detalhamento do Remessa Conforme. Eu vou pular porque isso aqui é público e eu quero depois falar no final ainda aquilo que a gente combinou no começo. Outra parte da base da pirâmide, a gente tem o programa OEA, que é o nosso operador econômico autorizado. Ele é um programa internacionalmente reconhecido. Uma grande parte das aduanas do mundo tem esse programa. E as empresas, então, elas se certificam anteriormente, atingindo uma série de requisitos para poder se beneficiar de uma série de outros requisitos que a Receita Federal concede a eles durante o despacho aduaneiro de importação e exportação. Então, isso a gente consegue focar nos operadores que têm maior risco, porque se essa empresa é OEA, em tese, ela já passou antes por um crivo muito maior, então a gente já conhece aquela empresa, ela já atingiu uma série de requisitos, então isso é muito importante. Isso aqui serve para, desde o despachante aduaneiro, pessoa física, para o importador, para o exportador, para o porto seco, para o aeroporto. Então, uma grande gama de intervenientes, eles podem ser certificados como OEA. Então, isso aqui a gente ainda está falando da base da pirâmide. E a gente passa um degrau, então, acima, a gente tem o nosso programa de malha aduaneira, esse programa de malha aduaneira ele foi instituído em 2020, né? Ele visa fortalecer o combate à sonegação e promover o cumprimento das obrigações tributárias aduaneiras, utiliza as informações de risco e ele comunica o risco. Então, como que funciona a malha? Como se fosse a malha pessoa física mesmo, acho que todo mundo aqui já conhece. Então, a gente fez lá, de março a abril, todo ano, a gente faz a nossa declaração anual de imposto de renda. E, eventualmente, se você colocou alguma informação que a Receita já tem essa informação no sistema e no cruzamento de dados gerou uma inconsistência, antes da Receita abrir uma fiscalização e te intimar para alguma coisa, ela vai comunicar a você via malha e vai falar, olha, a gente identificou aqui que você disse que recebeu tanto, mas no nosso sistema você recebeu tanto. E aí você tem a possibilidade de autorregularizar isso na sua própria declaração, não vai sofrer sanções, não vai sofrer fiscalização nem nada. E a gente tem esse programa na aduana, chamado de malha aduaneira, que serve para esse tipo de situação. Olha, você classificou, a gente tem aqui um grupo de... Você classificou aqui mochilas no NCM de sacola, porque são NCMs diferentes. Então, você tem certeza que isso são sacolas, ou tem certeza que isso são mochilas? Então, a gente dá essa oportunidade de autorregularização. Então, vocês reparem que a gente saiu daquele degrau mais baixo, daqueles contribuintes que a gente só facilitou, e a gente subiu um pouco mais para aqueles contribuintes que
eventualmente eles fazem certo, mas eventualmente podem errar, então a gente orienta. Então, é mais um degrau que a gente subiu ali naquela nossa pirâmide de conformidade. E subindo para o terceiro degrau, então, a gente tem um controle aduaneiro, vamos chamar assim propriamente dito, baseado na gestão de risco e na fiscalização. E esse controle ele está acontecendo, na verdade, em todas as fases do comércio. No pré-despacho, ou seja, antes do próprio registro da declaração de importação, através da LPCO, por exemplo, que são as licenças, permissões, certificados e outros documentos, que é o caso, por exemplo, das balanças do Inmetro, que o Amarante citou, no registro do OEA, ou na própria autorização no Siscomex, que é a autorização que o contribuinte tem para operar no comércio exterior. Ele precisa de uma autorização para operar no comércio exterior, antes de mais nada. Durante o despacho, então, propriamente dito, a gente tem os canais de conferência, né? Não sei quem conhece, mas a gente tem 4 canais basicamente de conferência no despacho, que é o canal verde, que a grande maioria das nossas importações elas vão para canal verde, canal amarelo, que a gente só confere a documentação, canal vermelho, que tem, então, a inspeção física, e o canal cinza, que a gente chama de o canal para o controle de fraudes. E OVR são as operações de vigilância e repressão, que são as operações em zona primária, normalmente ali no aeroporto, porto, enfim, pontos de fronteira, que as nossas equipes de enforcement, né, de vigilância e repressão, elas fazem as operações pontualmente em alguns locais. E a gente tem também, por fim, o que internacionalmente chamam de PCA, né, que é Post-Clearance Audit, ou auditoria posterior, ou fiscalização pós-despacho, que é a divisão que eu chefio lá em Brasília, que trata basicamente de combate às fraudes, subfaturamento, valoração, origem, que são casos que não necessariamente a gente precisa ficar com aquela mercadoria retida no porto, retida no despacho. A gente faz essa verificação posteriormente a isso. E a gente, hoje em dia, a gente tem focado, né, e o Zenilson, chefe da delegacia aqui de São Paulo, sabe muito bem, faz muito bem esse serviço. A gente tem focado mais no combate às fraudes aduaneiras estruturadas, e, como a gente comentou, a gente deixou de ser, por assim dizer, uma receita que é focada muito mais no enforcement, uma receita muito mais focada na conformidade, na facilitação, focando o nosso enforcement para aquele topo da pirâmide. E as OVRs, né, são as operações de vigilância e repressão de zona secundária, em parceria com o Inmetro, com o IPEM, com as polícias, né, com a Anatel, com a Anvisa, agora, por exemplo, no caso das canetas emagrecedoras, que é uma febre também, e que são as operações que a gente faz de zona secundária também para o controle aduaneiro. E, por fim, lá no topo da pirâmide, peço desculpa que eu estou correndo, já de poder encerrar com as dúvidas lá da palestra do Amarante. No topo da pirâmide, a gente tem as nossas ações de combate à fraude. Ano passado, a gente teve uma muito grande em relação ao setor de combustíveis, que foi, acho que todo mundo conhece, foi uma operação sensacional. E o objetivo dessas operações de combate à fraude, que hoje a gente foca na Receita, a gente chama, é um termo em inglês, chama disrupt and dismantle, que é você interromper e desmantelar o esquema. Então, você precisa descobrir, você interrompe, entende por que aquela fraude, né, os benefícios, e hoje em dia a gente tem muita ligação com crime organizado, organizações criminosas que fazem fraudes aduaneiras estruturadas, seja para lavar dinheiro, seja para, enfim, para diversos assuntos. E é o foco hoje do que a gente tem de trabalho na Receita. Eu corri, então, muito obrigado. Eu vou só terminar, então, eu vou pegar aqui, porque eu anotei, tá? Para a gente não esquecer. Então, primeiro, Siscore, você tinha perguntado, não sei se a Adriana quer falar. Adriana, a gente tem boas notícias sobre o Siscore. A Adriana, nossa chefe da divisão de fiscalização, divisão de administração aduaneira aqui de São Paulo. Só um minutinho, nós vamos levar o microfone. Só um instantinho. Boa tarde. A boa notícia é que o Siscore vai ser ressuscitado, sim. Existe um trabalho longo, que durou bastante tempo, com um grande apoio da Fiesp, e que já está no fim. Então, o trabalho precisa muito a anonimização de dados, né? Esse é o ponto principal. E a gente está com uma assessoria técnica enorme, tecnológica, fazendo diversos testes
para que seja colocado de novo no ar com os dados anonimizados. Então, em breve, aí, eu não posso garantir quando, mas vai ser colocado no ar novamente. Essa é a boa notícia. Obrigado, Adriana. O retorno da balança exterior. Então, é importante citar, eu não conheço o caso concreto, né, mas só para esclarecendo, pelo que eu entendi, ele estava no regime de entreposto aduaneiro, então, o regime de entreposto, as mercadorias elas são estrangeiras, elas não estão nacionalizadas ainda, tem um regime suspensivo, e existe uma diferença na questão da licença de importação, que o perdimento da mercadoria ele é dado para situações que a licença seja vedada ou proibida. No caso da licença, quando a licença não é solicitada, então tem uma multa, se não me engano, de 30%, então é diferente assim, o tratamento. Então, não conheço o caso concreto, mas só para explicar. Falei sobre o remessa conforme também, só tinha perguntado, a gente está para implementar o remessa conforme 2.0, que é uma versão atualizada, né? É um novo sistema, ele tem o objetivo também de verificar os marketplaces em relação a anúncios também, porque faz parte do programa e da instrução normativa do remessa que os marketplaces tenham essa responsabilidade em relação a isso. A palestra da Marante comentou, acho que eu já falei da questão do subfaturamento, também a gente inclui isso na nossa gestão de risco, e o leilão das balanças, então, assim, é um dever de casa que a gente está levando, a gente estava até sentado conversando com a Adriana, a gente até localizou assim, no ofício, né, da Abrapen, do Inmetro, a gente verificou que realmente tem algumas unidades que nem estão fazendo mais, mas a gente vai levar esse dever de casa, eu levo para Brasília, o pessoal que vai levar para São Paulo, para a gente verificar se já existe essa orientação nacional, em que pé que está isso. Então, acho que são boas notícias. É isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, Júlio, pela apresentação. Agradecemos as importantes contribuições dos representantes das instituições públicas. Bom, então vamos, nesse momento, abrir espaço para as perguntas e esclarecimentos. Só solicitamos que as perguntas sejam objetivas para que possamos contemplar o maior número possível de participantes dentro do tempo previsto. Vamos lá, quem quiser fazer uma pergunta é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Ali do lado. Por favor, se identifica, por gentileza. Boa tarde, Fabrício, do IPT. Eu queria fazer uma pergunta para o Júlio, referente aos containers. Eu trabalhei com alguns portos recentemente e fiquei com dúvida como é que é feito hoje. O escaneamento é baseado, né, nos containers, né, com scanner de raio-x, e os portos que fazem, né, hoje esse serviço, e vocês acompanham, né, basicamente isso. Qual que é a relação que vocês têm com relação aos resultados, né, dos escaneamentos? Como que isso daí... porque eu vejo que seria uma boa oportunidade de interagir com as outras agências, né, a própria Inmetro, a própria Anatel, porque vocês conseguem hoje, a partir desses equipamentos, ter um detalhamento muito claro, né, do que tem nesses containers. Como é que é feita essa relação dessas informações que são dos portos com as outras unidades? Hoje, a maioria dos portos, se não me engano, todos eles escaneiam 100% das mercadorias. Se eu não me engano, todos eles estão nesse pé. É uma funcionalidade do API Recintos, que é o sistema que a gente tem para verificar aquilo que os portos e aeroportos eles estão atendendo em relação a fiscalização, câmera, enfim, e o escaneamento está lá incluso. Como eu disse, assim, a gente utiliza a gestão de risco. Então, não necessariamente aquela mercadoria que passou no scanner, ela já estava selecionada para canal. Então, ela pode ser retirada do fluxo normal do despacho para ser a verificação física. E respondendo a sua pergunta, é uma relação, eu entendo que hoje é uma relação muito mais local em relação ao que cada unidade alfandegada tem com os intervenientes que estão localizados ali. Então, tem unidade, por exemplo, que a Anvisa não tem plantão, ou então tem unidade que não tem... Entendeu? Então, assim, muito mais local. É um dever de casa também que a gente está levando, e já tinham me perguntado sobre isso, que é uma orientação geral, nacional, enfim, relacionada a esse tipo de relacionamento com os outros órgãos. Com a do INPE, que é a nossa nova Declaração Única de Importação, que todos os órgãos vão ter
acesso, vai facilitar. Eu acho que a gente vai evoluir para muito mais, assim, vai ser um passo muito maior que a gente vai dar que a gente tem dado com a do INPE, na verdade. Que aí onde todos os órgãos intervenientes podem, enfim, colocar suas limitações, eles podem, por exemplo, colocar um canal que não é a receita, né, no caso, que vai colocar no canal, mas a restrição pode ser colocada por um outro órgão, por exemplo, a Anatel, a Anvisa, um desses intervenientes. Ok, vamos para a próxima pergunta, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade do diálogo e parabenizar a vocês pela explicação, transparência e, sempre que possível, conversar com os setores sobre essa questão da fiscalização e vigilância de mercado. Eu sou Adriana Pierini e componho o Conselho Superior da ABICOL. A ABICOL é a Associação Brasileira da Indústria de Colchões. Eu ouvi diretamente e indiretamente na fala de todos vocês a importância de ações colaborativas. A minha pergunta é a seguinte: existe algum estudo, ou já existiu, ou cogitou-se alguma vez a possibilidade de acreditação de organismos independentes, como observatórios que representam os setores, para também poder fazer parte dessa fiscalização de um modo mais efetivo? No setor cochoeiro, por exemplo, nós temos visto, apesar de reconhecer os avanços nessa questão da vigilância de mercado, um certo retrabalho, porque nós trabalhamos com denúncias qualificadas. Então, ainda assim, com total prova, argumentos, fotos, vídeos, todas as provas, os órgãos delegados, por força, obviamente, de legislação, de regulamento, eles têm que voltar ao mercado e fazer todo o caminho que esse organismo independente, desvinculado diretamente dos setores, mas que tem a sua personalidade jurídica independente, gestão independente, fez. E, muitas vezes, ao refazer esse caminho, não encontra mais o produto não conforme. Mesmo que esse produto não conforme tenha um selo do Inmetro, mas que, na sua estrutura, ele não componha efetivamente o que está descrito na etiqueta. Então, para resumir a minha pergunta, existe uma possibilidade de uma atualização dessa legislação para poder, quem sabe, incorporar esses setores que estão sofrendo tanto com a fraude e produto não conforme? Bom, questão da legislação, você já colocou, desculpa, Adriana. Bom, quando se trata de fiscalização, ela é privativa, não na parte do Inmetro, privativa ao setor público, né? Então, a gente tem sempre que recebe uma denúncia, por mais qualificada que ela seja, você não pode aplicar qualquer sanção imediatamente com base naquela denúncia. É necessário fazer, né, a fiscalização em si. O processo para mudar esse cenário, ele passaria por uma alteração da própria Lei 9933, do Inmetro, quer dizer, já por si só é um processo naturalmente complexo, né, que envolve a alteração da própria lei. E teria que ter os estudos necessários para estabelecer regras, né, como seria esse ente, qual seria essa figura. Eu não vejo isso como uma ação de curto prazo, nem de médio prazo, é uma ação bem longa, né, que demanda um esforço grande. O que a gente tem feito para acelerar esse processo, que realmente ele a gente tem ações que precisa fazer agora, né, precisa agir agora, é trabalhar junto, né, com os segmentos, com essas denúncias qualificadas. Eu sei que teve uns 2 anos atrás, ou alguma coisa do tipo, até com a parte de colchões, né, com a ABICOL, um trabalho, né, com a Adconf, o João poderia falar até mais sobre isso, mas eu sei que teve um trabalho bem interessante, onde a ABICOL forneceu informações, né, muito ricas para a fiscalização, e acho que isso foi bastante efetivo, né? E a gente tem esse trabalho, por exemplo, com
o ICL, né, o Estudo de Combustível Legal, ele tem aquele veículo lá, o chamado veículo misterioso, que ao invés de você abastecer o carro, ele vai com o carro lá descaracterizado, completamente caracterizado no posto, abastece, mas aquela gasolina vai para um recipiente dedicado dali para um laboratório, e a partir dali deflagra operações, o Inmetro fornece informações ao Inmetro para a gente fazer as ações de fiscalização, né? Isso atrasa um pouco o processo, mas a gente hoje não pode usar a informação direta de um ente privado, entendeu? Então, bem objetivamente, né, a gente não tem nenhum estudo dessa natureza. A gente tem buscado, sim, parcerias no sentido de melhorar a capacidade de fiscalização, tanto como essas, como a qualificação de denúncias, como a qualificação da informação que chega para a gente, e também, né, buscando tirar do nosso escopo direto de atuação ações que podem sim ser passadas. Por exemplo, a lei não permite que ações de fiscalização sejam objetos de delegação para entes privados, mas atividades materiais e acessórias, é assim que ela classifica, a parte técnica, ensaios, esse tipo, isso a gente pode fazer. Então, a gente tem o exemplo do cronotacógrafo, que é o nosso principal exemplo hoje, mais exitoso. Tem toda a parte de certificação, né, dos ensaios feitos pelos OCPs, e tem buscado, né, passar mais dessas atividades, até atividades que hoje são dos nossos órgãos delegados, para essas entidades, para entidades privadas, de maneira que a gente possa atuar mais na fiscalização. Então, separar onde a gente pode não estar, onde tem a possibilidade já de entes privados atuarem para suprir a lacuna, a gente poder liberar o nosso efetivo mais para fiscalização direta, né? Mas essa é uma discussão que eu acho muito complicada, mas nenhuma discussão deve ser deixada de lado, né? A gente pode pensar nisso mais, mas hoje o que a gente tem feito é isso e tentado atuar com as informações que vocês transferem para a gente, né? Que são realmente informações bem ricas. O programa de avaliação de colchões tem quanto tempo já? Então, há 12 anos atrás, eu fui na American Flex, lá em Rio Preto, conheci até o proprietário lá, aí a gente fez um treinamento. O que eu vejo, né? A gente fez vários trabalhos com a Abilux, eles direcionavam, a coleta era nossa, toda a documentação era nossa, eles só fizeram o custeio das análises em laboratório. Aí o termo de coleta é nosso, eu consigo fazer uma medida administrativa que tem valor legal, e se for para a justiça comum, vai prosperar o processo. Ao contrário, talvez não aconteça. Tá? É igual, só de curiosidade, eu cheguei a fiscalizar em loco com a Receita, um grande Mercado Livre, chega por dia 150 carretas de produto. 4.000 funcionários, uma unidade. Então, para ver o universo, que a gente, aquele baldinho que o Gerson falou, né? Então, se a gente não automatizar, entendeu? Mas a gente tem todo o interesse de fazer esse feedback com as associações, como nós fazemos, de ter essa parceria, tá bom? Obrigada. Já que me deram o microfone, só vou aproveitar. Essa questão que vocês falaram, agradeço muito pela clareza nas respostas, mas eu acho que, mesmo que não tenha uma perspectiva de médio prazo, acho que os setores poderiam tentar atualizar essa legislação, mesmo considerando a dificuldade, porque nós estamos há mais de uma década, né, com o mesmo modelo e vendo esses números aumentando. Eu acho, ao mesmo tempo que existiu um dia a possibilidade de acreditar um OCP que tem um contrato comercial com a parte interessada, o laboratório da mesma forma, talvez a gente encontre em conjunto um caminho que possa acreditar esses organismos e a gente continuar com as parcerias enquanto essa dificuldade de uma movimentação, de uma legislação, não se efetive. Muito obrigada aos dois. Adriana, só para complementar, eu diria que, então, esse trabalho começaria, na minha opinião, por uma análise jurídica. Se isso porque a gente está falando aqui em mudar a lei, mas mudar a lei já não é simples, tem uma articulação política, mas também tem que ver se juridicamente isso é possível, né? Se a gente pode, qual. Então,
eu acho que essa análise começa pela viabilidade jurídica, para que, se não houver, não adianta nem avançar no restante. Tá? Só para... Então, assim, eu já vou devolver o microfone. É que o Então, nosso se tempo outros setores presentes tiverem interesse em fazer essa análise jurídica, a Bicol aceita e a gente pode começar isso e, né, prosseguir ou desistir, dependendo dessa análise jurídica bem feita. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Então, agora vamos só para a última pergunta. Por favor, o senhor se identifica? Celso. Tá ligado. Celso Davi Rodrigues, eu represento o Cianfesp, juntamente com o Rony e com o Robson. Cianfesp é o Sindicato das Indústrias de Artefatos Metais Não Ferrosos. Temos uma boa parceria, um bom trabalho com o IPEM de São Paulo, o Inmetro. E aí eu fico muito feliz de ouvir realmente a fala e a apresentação de cada um, inclusive da Anatel. A gente vê uma sintonia, o que não existia no passado, né? Quando a gente ouve a Receita, ouve o Inmetro, o IPEM, a gente percebe que realmente o discurso e o trabalho ele está em sintonia. Isso é muito positivo para a indústria. E aí, alguns comentários. Madureira, que está representando aqui a Delegacia Cibernética, é muito bom ver os números de vocês, porque no ano passado, quando houve a inauguração, era uma proposta, era uma ideia. E aí, parabenizo o Sincel por ter embarcado nesse projeto e nos trouxe realmente números efetivos. Quando a gente fala em sair do mercado 280 milhões de faturamento para esse descaminho, nós estamos pensando que nós estamos vendendo, a empresa regular está vendendo, ocupando esse espaço, fora o que vocês já haviam comentado conosco. Isso é o que foi detectado, fora o que as plataformas, por similaridade, já retiraram também, que vocês não têm a métrica. Então, é um trabalho muito, muito interessante, e isso incentiva os nossos setores a ingressar também nesse sistema. Jefferson, a tua fala foi fantástica. E aí, uma pergunta: como é que nós podemos participar dessas cartilhas? O Cianfesp ele tem panelas metálicas, panelas de pressão, reguladores de gás, escadas metálicas, torneiras, todos os produtos regulados. E, para a gente, é muito importante poder contribuir com essas cartilhas. A gente orienta melhor o comércio na hora da compra e o consumidor também. Então, depois, se a gente puder conversar, acho que é interessante. A gente vai ou fomentando vocês, ou levando materiais da forma como for mais indicado. E, Marcelo, com o Deconf, a gente tem um trabalho muito forte com regulação. E com a Atmel, o nosso relacionamento não é tão grande, mas é importante, porque toda essa fala que foi colocada hoje favorece a indústria regular. Só que, algumas vezes, nós somos pegos de surpresa. Nós temos algumas fiscalizações que acabam gerando custo para as empresas, tendo que se defender e não consegue defesa. Então, ela muitas vezes prefere pagar a multa porque acha que o custo jurídico é muito mais caro. E muitas vezes, pegar um exemplo que foi os últimos que nos chegaram, não vou falar qual foi o órgão de fiscalização, mas a etiqueta com os dados do produto estava na lateral de uma forma. E essa lateral é o local visível do produto. De acordo com a portaria 249 do Inmetro, ele fala que tem que estar no lado principal, que é o lado de exposição. E o fiscal tirou até foto da fiscalização e colocando o fundo da forma, porque ele achava que era o lado principal. Então, a minha ideia, eu estava pensando aqui, se há possibilidade de usar até o comitê gestor, da gente trabalhar as portarias, trabalhar melhor comunicação entre os órgãos delegados, para a gente tentar ajustar essas questões, porque muitas vezes um órgão ele tem uma interpretação que não é a mais adequada, e muitas vezes, quando aquele pensamento vinga, acaba contaminando outros que estão próximos do seu relacionamento. Então, a ideia é realmente a gente pensar num documento, numa forma da gente poder trabalhar, realmente destrinchar a norma junto com o setor privado para tratar realmente de caso a caso. E, de modo geral, parabéns pelo trabalho que está sendo feito.
Obrigado. Só para fazer um comentário, um dos nossos muitos desafios, né, é alinhar o entendimento das regras, dos regulamentos entre Inmetro, isso é desafio meu, na Dimel, e do João Nery, na Diconf, né, mas alinhar o entendimento entre do Inmetro com os 26 órgãos que atuam na rede. Realmente não é um desafio difícil, porque você, às vezes, faz uma coisa, pensa numa coisa, outra pessoa entende de outra forma e é natural, faz parte, é parte do nosso desafio interno. E a gente sempre conta com os colegas dos IPENs também, está sempre em contato, né, busca estar sempre na rede, sempre em contato com a rede, mas isso tem sempre que melhorar, e acho que é importante que vocês apontem quando isso acontece, né, em algum momento, para que a gente também olhe e use esse aprendizado. O objetivo não é aplicar multa, né? O presidente Márcio até fala muito isso, né? O negócio não é multar. A gente está fazendo um trabalho com a Associação de Supermercados e está em desenvolvimento exatamente para mostrar a aplicação do trabalho, né, da regulamentação voltada ao supermercado. Eu tive recentemente com os nossos colegas de Santa Catarina também no desenvolvimento de uma cartilha para postos de combustíveis. Talvez possa ser o caso de a gente fazer alguma coisa nesse sentido, né, para não só para levar a informação, mas também para levar o entendimento. Olha, a gente fala muito, eu comento isso com o pessoal da Procuradoria, com os advogados, né, que às vezes falta em metrologia legal o regulamento comentado. Tá a regra ali. Que lei tem sempre assim, você sai uma lei e vários técnicos, vários juristas, eles comentam o entendimento da lei, isso muitas vezes ajuda a explicar. Na regulamentação a gente tem pouco isso, né, Jefferson? A gente acaba não tendo. Tem lá, a portaria diz isso aqui. Só que, eventualmente, eu leio, entendo uma coisa, o Jefferson entende outra, o Arlindo entende uma terceira. Os três estão certos. Os três têm pontos de vista defensáveis. Então, é importante que a gente tenha ali talvez uma interpretação, para que a gente olhe lá, olha, se o Arlindo interpretou desse jeito, é porque é o correto, é o que vale. Então, que a gente tenha talvez a gente possa desenvolver isso, desenvolver junto, porque não é para valer uma interpretação do Inmetro, ou do IPEM, ou da indústria, mas que tenha um consenso, pelo menos, que a gente entenda. Então, eventualmente, uma etiqueta nessas situações, ela pode estar aqui ou pode estar ali, não caracteriza uma irregularidade, não sei. Aí tem que analisar o caso concreto, mas ter esse tipo de coisa acho que é importante para enriquecer, né, e melhorar esse entendimento comum. A gente pode trabalhar nisso, sim, acho que é importante. Deixa eu complementar, citou meu nome, né? Tá. Inclusive, essa semana, a gente está fazendo um trabalho de reciclagem da nossa equipe aqui de São Paulo. Tá? E foi meio que de improviso, acabou calhando, pegou a semana inteira. Só de curiosidade, você pega um cronotacógrafo, você pega a portaria de aprovação de modelo, lá tem como você sela. O 1390, no desenho está errado. Quando eu estava ainda no crono, né, a MTU acabou paralisando vários ônibus que não estava o selo conforme o documento. Mas o documento estava errado. Entendeu? Olha o contratempo que ocorre. Para ter uma ideia, em termos de treinamento, o ano passado, o pessoal do IPEM do Paraná gentilmente cedeu o laboratório lá, toda a estrutura, foi feito um treinamento para a rede toda na área têxtil. Tá? Inclusive, eu convido todos, se tiverem interesse no produto de dar treinamento do IPEM São Paulo, essa logística que é complexa, o custeio disso, movimentar todos os fiscais para uma área. Para ter uma ideia, no Paraná, a fiscal do Amazonas, só a passagem aérea foi R$ 9.000. Então, e se eu não me engano, foi custeado tudo pela Cored, esse treinamento. Teria um em maio, tá? Eu estou falando do têxtil, porque eu sou oriundo da área têxtil, tá? Aí eu tenho simpatia e eu fui o palestrante, quem deu treinamento têxtil, né? Então, quem tiver interesse, tanto em publicações, treinamentos, o IPEM de São Paulo está aberto, como o Inmetro também está, entendeu? Podemos conversar e o nosso fiscal, só da qualidade,
São mais de 140 regulamentos e portarias, mais de 500 produtos. É impossível, tá, fiscalizar tudo e conhecer tudo. Tá? É impossível. Tá bom? Celso, obrigado, viu? Bom, vamos ter que encerrar. Mais uma vez, obrigada a todos. Vou entregar o certificado de participação.